A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações, hoje e sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a você, meu amigo, a você, meu irmão na fé. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui estou eu, irmão José, mensageiro da Palavra de Deus, com o propósito por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus, com o propósito de estar contando as histórias da Bíblia Sagrada, as passagens, estar explicando elas também. Hoje nós vamos estar falando um tema chamado perdão. Vamos falar um pouco hoje sobre o perdão. Tenho conversado com muitas pessoas acerca do perdão e a maior parte delas fala como é difícil liberar o perdão, o perdoar, como é difícil, e realmente devo concordar, mas quando se nasce de novo, quando a pessoa ela nasce da água e do Espírito, essas coisas viram hábito. Liberar o perdão, elas se tornam mais simples, mais fáceis, porque a pessoa nasce de novo, ela nasce de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina por meio da sua palavra. O apóstolo Pedro, ele perguntou para Jesus, isso está em Mateus capítulo 18, o versículo 21 e o 22. O apóstolo Pedro, ele perguntou, diz assim no versículo 21, em Mateus 18, versículo 21 e o 22. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro perguntou para Jesus, até 7 vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? E Jesus ele responde, e eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não tem medida, tem que ser um hábito para o cristão liberar o perdão. Ele tem que estar apto para liberar o perdão. Como diz também em outra passagem, em Lucas 17, versículo 3 e o 4, diz assim, o Senhor Jesus ele diz, tende cuidado de vós mesmo, se teu irmão pecar, repreende-o, se ele arrepender, perdoa-lhe, mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhes perdoarás. Louvado seja Deus. Você vê que Jesus ele diz, tem cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende o teu irmão. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. É o que Jesus ele diz, é o que Jesus ele nos ensina. Perdoe ele. E se ele errar, se ele pecar contra 7 vezes num dia só, contra a tua vida, contra a minha vida, é o que o Senhor nos ensina aqui. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e se 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhes perdoarás, disse Jesus. Ou seja, tem que ser um hábito. A gente vamos se aborrecer, vamos, com algumas coisas que nós vamos ver, vamos. Mas a gente temos que estar aptos a liberar o perdão. Porque muitas das vezes as pessoas não vão pedir, mas elas vão demonstrar em atitudes. E muitas das vezes as atitudes vão falar mais do que muitas palavras. O arrependimento daquela pessoa para conosco.
E nós temos que estar apto para liberar o perdão. Quando nós vemos as atitudes, tem que estar dentro de nós isto. Então é por isso que quando nós nascemos da água e do Espírito, essas coisas ficam mais simples. Realmente é difícil. Para quem não compreende essas coisas, é difícil a pessoa perdoar, a pessoa liberar o perdão, a pessoa até pedir o perdão. É difícil, mas quando Jesus ele entra na vida do ser humano, tudo muda. Tudo muda. E nós vamos estar contando aqui a história de um credor incompassível, que está em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23 até o 35. Jesus ele contava parábolas. Jesus ele contava parábolas para explicar acerca do reino de Deus. Como nós já temos falado, parábola é uma história contada com o propósito, com o intuito de nos trazer uma lição moral de vida. E o Senhor Jesus ele contava muitas parábolas. E uma delas, que está escrita em Mateus 18, versículo 23 até o 35, vai falar de um credor incompassível. Diz assim o texto: por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. Isso é Jesus falando. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar seu senhor, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este então chamou à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Louvado seja Deus. Você vê que Jesus ele conta aqui uma parábola, essa história que Jesus conta, que um rei chamou seu servo para prestarem conta e foi trazido à presença do rei um servo que lhe devia 10.000 talentos. Um talento ele custa 6.000 denários. Um denário era o que um trabalhador naquele tempo recebia, era uma diária de um trabalhador. E um talento custava 6.000 denários. Hoje, em real, seria um talento equivale a 60.000 reais. E esse homem devia 10.000 talentos. A dívida deste homem, nos dias de hoje, para nós fazermos aqui uma comparação, seria de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. E ele não tendo como pagar, o rei disse: eu vou mandar você vender sua esposa, seus filhos, seus bens, tudo que você tem para me pagar. E
E ele, suplicando, ele disse: Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia, que eu vou te pagar tudo que eu te devo. E a Bíblia diz que o rei, ele se comoveu e perdoou a dívida dele. E aquele homem saiu. E quando ele saiu da presença do rei, ele encontrou também uma pessoa que lhe devia. E o que a pessoa devia para ele era nada comparado ao valor que ele devia para o rei. A pessoa que devia para ele era 100 denários. Um denário, como eu falei, era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador. Nos dias de hoje custaria 16 a 18 centavos de dólar. Se o dólar tivesse valendo hoje 5,31, vamos lá, o denário estaria valendo 85 centavos. E 100 denários estaria valendo hoje 85 centavos. 100 denários. Ele está valendo 85 reais, que digo, perdão. Então você vê que a dívida que aquele homem tinha era de 600 milhões. E foi perdoado. E ele saiu, e quando saiu encontrou uma pessoa que lhe devia 85 reais. E sabe o que ele fez? Ele sufocou aquela pessoa, disse: você vai me pagar. E aquela pessoa falou as mesmas palavras que ele falou diante do rei: tenha compaixão, que eu vou te pagar. Eu vou te pagar tudo que eu te devo. E ele disse: eu não quero nem saber. E mandou aquele homem para a prisão. E as pessoas que estavam à volta ficou vendo aquilo ali e foi contar para o rei. E o rei mandou chamar este homem. E quando este homem veio, o rei disse: servo mau, ingrato, eu perdoei a tua dívida, porque você não tinha como me pagar. Por que tu não fizeste isto com o teu próximo? E o rei ficou irado e mandou aquele homem para os carrascos e disse: deixa ele na prisão até que ele pague tudo que ele me deve. E Jesus disse: assim também fará o meu Pai que está nos céus, se vós não perdoar de coração o teu irmão. Foi o que disse Jesus. Você vê que a dívida daquele homem não se comparava a nada. Como a gente falou, o credor incompassível. O que é um credor? O credor é alguém, é alguma pessoa que tem algo a receber, que tem direito a receber algo, alguma coisa. E incompassível é aquele que foi perdoado, mas não conseguiu retribuir, não conseguiu fazer da mesma forma. Então este homem é um credor incompassível, pois ele também tinha algo para receber, mas ele não teve paciência, ele não perdoou de coração, porque o rei perdoou uma dívida muito alta dele. Assim é nós, a nossa dívida perante o Senhor, ela é impagável, não tem como nós pagarmos. E quando nós se arrependemos, o Senhor, Ele nos perdoa. E Ele não se lembra. E Ele quer que nós façamos isso como seus filhos. Que nós também venhamos a perdoar as pessoas que nos ofendem. Porque como diz lá em Isaías 43, versículo 25, quando o Senhor Ele perdoa, Ele não se lembra mais. Diz assim, Isaías 43, versículo 25, diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Ou seja, quando o Senhor Ele perdoa, Ele não se lembra mais daquela dívida. Você vê que essa história que Jesus conta
ela nos ensina algo muito importante, que assim como o Senhor teve de misericórdia de nós que estamos aqui hoje, assim nós também temos que ter de misericórdia das pessoas que nos ofendem, as pessoas que estão no caminho da perdição. Nós temos que ter de misericórdia, porque um dia nós estávamos lá naquele lugar imundo, e o Senhor teve de misericórdia no momento em que nós se arrependemos, no momento que nós confessamos. O Senhor teve de misericórdia e nos perdoou, nos limpou, nos deu vestes novas, e hoje estamos aqui. E assim o Senhor espera que nós façamos o mesmo pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Então o perdão, meus irmãos, o perdão ele tem que estar na vida do cristão. Nós temos que estar aptos para perdoar. Aí as pessoas dizem, mas é difícil. Realmente é difícil, mas quando o Espírito Santo repousa sobre uma pessoa, as coisas passam a ser diferentes. Há mais facilidade para fazer essas coisas, pois a pessoa ela vai sempre lembrar, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que o Senhor fez por mim, e assim como o Senhor fez por mim, também pode fazer por ele que está em falta, porque misericórdia, meus irmãos, a misericórdia divina é isso, é Deus perdoar os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. Então devemos perdoar, assim como Deus nos perdoou. Devemos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não vem de nós, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9, diz assim o texto: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Então, pela graça nós somos salvos. O que é a graça? É o favor não merecido. É o favor de Deus para nossas vidas, porque nós não somos merecedores de nada. Muito pelo contrário, a graça é a iniciativa de Deus em nos amar e perdoar, mesmo nós sendo merecedores da condenação eterna. Mesmo nós sendo merecedores da condenação eterna. A graça é a iniciativa de Deus em nos amar e nos perdoar. Por isso que, como diz lá em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então a iniciativa é de Deus em nos perdoar. Então só por meio de Jesus Cristo é que nós encontramos o perdão. Porque Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o perdão ele tem que ser um hábito na vida do cristão. Porque nós vamos encontrar pessoas que vão nos aborrecer, pessoas que vão nos ofender. Vamos encontrar sempre. E tem que ter um hábito dentro de nós em liberar o perdão. Porque quando você perdoa, a sua vida ela avança. As coisas que estão travadas, elas são destravadas. Porque se nós não perdoarmos, também o Senhor não nos perdoará. É como diz em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 25 e o 26. Diz assim, quando estiverdes orando, Jesus disse isso aqui,
Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se eu temos alguma coisa contra alguém, quando estivermos orando, perdoe as ofensas daquelas pessoas, para que também o vosso Pai que está no céu também nos perdoe. Porque se nós não perdoarmos, também o nosso Pai que está no céu também não nos perdoará. E muitas das vezes nós não conseguimos perdoar. Por quê? Porque nós nem temos certeza se nós alcançamos o perdão para os nossos pecados. É por isso que nós não conseguimos, porque a gente só pode dar aquilo que temos. Nós só podemos dar aquilo que tem, então cada pessoa só pode dar o que tem. Então se eu alcancei a misericórdia do Senhor, também eu vou ter misericórdia. Como diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7, no Sermão do Monte, Jesus ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque encontrarão do Senhor a misericórdia. Louvado seja Deus. Então quando eu alcanço a misericórdia, eu também aprendo com ela a ter misericórdia também das pessoas que estão em falta, que levanta palavras ofensivas contra a minha vida. Então eu consigo ter de misericórdia delas também. Amém, meus irmãos? E como diz ainda Jesus, ele diz em Mateus 5, versículo 44 e o 45, Jesus ele diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ao que Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelo aquele que vos persegue. Alguém está te perseguindo, alguém está falando mal de você, ore por a vida desta pessoa. É como disse Jesus: quando estiver orando, se tiver alguma coisa com alguém, contra alguém, perdoe. Então quando você estiver orando e você lembrar das pessoas que te ofendem, ore por ela, apresente ela nas tuas orações, para que Deus abençoe a vida dela, para que Deus venha trabalhar no coração dela, para que Deus venha perdoar ela, para que Deus venha ter de misericórdia dela. E assim você vai superar essas coisas. Assim você vai superar. E quando você for olhar, não será difícil liberar o perdão. Porque quando você está orando por alguém, quem também está sendo visitado é você mesmo. Então Jesus ele diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Você vê que para que vos torneis filhos do Pai que está no céu, pois ele faz raiar o sol sobre a vida de bons e de maus, de justos e injustos. Então, quando você estiver orando, apresente esta pessoa que tanto te persegue, apresente esta pessoa que tanto fala mal de você, apresente ela, perdoe ela. Muitas das vezes falta a iniciativa de nós querer liberar o perdão, porque muitas das vezes as pessoas dizem: eu não quero, mas quando ela diz: eu queria fazer, mas eu não consigo, já é o primeiro passo. Então se você é essa pessoa que diz: eu queria, mas eu não consigo, eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você agora.
mas eu creio que também por intermédio destas palavras que foram anunciadas aqui, eu tenho certeza que algo você entendeu e a sua mente abriu aí, pois a gente vemos a dívida daquele homem que era tão alta e o rei perdoou. Assim a nossa dívida, ela é tão alta, mas quando nós se arrependemos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos perdoa. E Ele não se lembra mais daquela dívida. Ele não se lembra mais, porque o perdão é de coração. Quando eu perdoo, eu consigo olhar para aquela situação e não me lembrar das coisas que me fez mal. Eu consigo olhar para aquela situação e eu consigo ter paz. Isso é o perdoar de verdade, porque não adianta eu só falar da boca para fora. Tem que ser de coração, porque quando eu perdoo, eu consigo conversar com aquela pessoa. Eu consigo olhar para ela e não sentir raiva, não sentir mágoa. Quando eu perdoo, é de verdade. Então, meus irmãos, você que está ouvindo esta palavra, eu vou orar pela sua vida agora. Coloque a mão aí no seu coração. Você que tem essa dificuldade para perdoar. E você vai ver, a partir do momento que você começar a perdoar, como a sua vida vai mudar. Porque tudo começa no arrependimento e no perdão. Porque assim é também para nós, que somos alcançados pela graça. Assim também é para nós, porque a nossa vida, a partir do momento que nós se arrependemos e que nós confessamos, pedimos perdão a Deus, a nossa vida ela começa a mudar. E quando você começa a perdoar, quando você libera o perdão, quando você também pede perdão, a sua vida também começa a andar. E tudo que estava travado será destravado neste momento. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, Senhor, juntamente com esta pessoa, nós oramos para que o Senhor venha ter de misericórdia das nossas vidas e para que nós possamos também, Senhor, ter de misericórdia das pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos amaldiçoam. Pai, que o Senhor abençoe a vida delas, abençoe a vida dessas pessoas, meu Deus, que tentam, Senhor, invejar. Meu Deus, abençoe a vida dessas pessoas, meu Pai, para que elas venham também, Senhor, alcançar o perdão para os seus pecados. Para que ela venha, Senhor, encontrar paz. Para que ela venha ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe a vida desta pessoa que ofende este irmão, esta irmã que está agora orando. Abençoe a vida dos inimigos dela, meu Pai, para que eles possam ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor, para que eles venham também experimentar, meu Pai, para que eles venham experimentar, Senhor, desta misericórdia divina, pois pela graça nós somos salvos. Isso vem por meio da fé, isto é dom de Deus, não vem de nós, é dom do Senhor. Não vem das obras, para que as pessoas não se orgulhem por aquilo que fazem, mas vem do Senhor, meu Pai, pela fé, no nome de Jesus, meu Deus. E eu te peço, meu Pai, abençoe a vida desta pessoa,
Meu Deus, tira toda a mágoa do coração, todo o rancor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, meu Deus, abençoe a vida dela, meu Pai. Ilumine, Senhor, os pensamentos. Meu Deus, purifica, Senhor, este coração. Tira o coração de pedra e coloca, meu Pai, um coração novo, um coração quebrantado, disposto a perdoar, a liberar o perdão, a se arrepender, meu Pai. Para que venha ser um hábito na vida desta pessoa em perdoar. E aquilo que antes era difícil, eu creio que neste momento se torna simples, se torna fácil, porque com o Senhor, meu Pai, nós conseguimos tudo, pois tudo podemos no Senhor que nos fortalece, pois é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que nos liberta das aflições, pois como disse o Senhor mesmo, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Que o Senhor, meu Pai, neste momento, venha levantar esta pessoa que está com o semblante caído, pois não consegue perdoar, guarda muito rancor. E eu creio que neste momento agora, todo rancor, toda ira, em nome de Jesus, ela bate em retirada. E a paz, ela reina no coração desta pessoa, para que ela também consiga, meu Deus, liberar o perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu creio no nome de Jesus, que a partir de hoje, você conseguirá perdoar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E eu creio que a partir de hoje você terá facilidade em perdoar. E você vai ver o quão bom e quão maravilhoso é isso. Pois é como se saísse um peso de você, de mim, quando nós fazemos essas coisas, quando nós perdoamos de todo o coração. A nossa vida, ela anda. Amém, meus irmãos? Então eu deixo aqui esta palavra, neste dia de hoje, esta meditação. Espero que com ela você tenha aprendido algo, pois eu creio que toda vez que nós sentamos para falar da palavra do Senhor, como disse o Senhor mesmo, aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. E eu creio que o Senhor se faz presente todas as vezes que nós sentamos, que nós se reunimos para falar no nome dele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você neste dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.